Nos anos 70, eu era muito fã de um cantor romântico, um pouco triste, que falava das desilusões do mundo acelerado já naquela época. Paulo Sérgio, ele cantava assim: não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. O convidado de hoje do Provoca parece que está na mesma vibe. Ele não acredita mais em nada, nem na ordem das letras do alfabeto. Ele vai explicar isso. Ele é filósofo, psicanalista, escritor, músico, militante desde o berço. Vladimir Safatli, bem-vindo ao Provoca. Bem-vindo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Este daqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais no app Cultura Play. E você ainda pode ouvir esse programa no podcast, no Provocast, no seu tocador preferido. O livro do Vladimir é esse que está aqui nas minhas mãos, Alfabeto das Colisões, tá vendo aqui, ó? Filosofia prática em modo crônico. É um provocador. O cara é tão provocador que ainda tem o seguinte, ele não acredita na ordem das coisas porque não tem nada, o alfabeto começa na letra Q. O que você está querendo? Você está querendo nos confundir, Vladimir? Não, só lembrar que, na verdade, nesses momentos de crise, um pouco como o momento que a gente vive, né, são crises bastante profundas, né? A gente nunca viu nada parecido assim. Crise ecológica, crise política, crise social, econômica, crise demográfica, tudo ao mesmo tempo, né? Nesses momentos, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é aprofundar essa crise. Mostrar que aprofundar. Ao invés de tentar responder de uma vez, aprofundar, ver que essa crise também toca a nossa maneira de pensar, toca a nossa maneira de construir problemas, de organizar, de ordenar. Né? Daí essa ideia de falar, não, até o alfabeto fica desordenado. Confuso. Exatamente. O que seria aprofundar uma Você crise? traz para você, né? Você percebe que ela também é uma crise sobre a maneira como você entende o que significa si mesmo, o que significa se relacionar à sua história, fazer sua própria escrita, quem fala, quantas pessoas falam na tua escrita. Quer dizer, é uma compreensão também de como essas crises elas tocam a maneira com que as pessoas elas se autocompreendem. Né? Você fez isso com você nesse livro? Você trouxe uma crise para dentro de você? Se fosse só no livro ia ser bom, não se vem de trás. Né? Esse livro é diferente de outros livros mais cabeça, como se diz, que você já escreveu? Eu escrevi acho que mais ou menos uns 15 livros, né? E todos eles tinham uma característica que eram livros mais para o público acadêmico. Mas é verdade que chegou um momento que eu achei que eu precisava mudar de modelo de escrita até para conseguir falar coisas que eu não conseguia falar com essa escrita. Né? O que, por exemplo? Essa experiência, por exemplo, o livro ele é um livro de ensaios de pequenas formas, né? Ele é um livro de ensaísmo, coisa que eu nunca tinha feito. E um pouco essa coisa, nessas horas onde você começa a tentar um tipo de escrita sobre si mesmo, não é só uma escrita que você fala sobre as suas experiências, é uma escrita que você fala sobre as suas afecções, né? Sobre o que te afeta, sobre o que te toca, sobre as coisas que você leu, que você viu. Pues me pongo música por las tardes para llorar, me pongo música de jazz. ¿Para llorar? Sí, a mí me gusta llorar por las tardes. ¿Pero tienes la necesidad de llorar? Sí. ¿Por qué? Sí, porque es muy lenitivo, me saltan las lágrimas, me encanta. ¿Pero y por qué? Pues porque está la nostalgia de una tarde de otoño. Logo no início, você manda essa. Eu sempre quis começar um livro perguntando por que textos de ética costumam ser tão ruins. Pois é, rapaz, isso é impressionante. Você descobriu? Então, por quê? Porque eu acho que eles querem falar numa posição que você não pode ocupar, né? Eles querem falar numa posição assim, do cara que é o apóstolo do bem viver, que vai te explicar o que você tem que fazer para ser feliz. Ou vai explicar o que você tem que fazer para lidar com seus sentimentos, para lidar com as suas relações, que vai ter um tipo de saber suposto, né? Isso eu acho muito miserável, ainda mais num momento como agora. Acho mais intelectualmente honesto você partilhar colisões.
O pessoal da academia não ficou bravo com você, não, Vladimir? Rapaz, já faz tempo, então assim, já deixaram. Que eles estão Já bravos. faz tempo, então já nem conto E mais. por que é importante essa provocação? É porque eu acho que talvez nem seja uma provocação no sentido, é um pedido de partilha, é um convite de partilha. Né? Tá. É uma coisa do tipo, sabe, quando você está numa situação, você começa a falar e ao invés do outro simplesmente chegar para você e te dar conselho, ele partilha com você também dificuldades que ele teve. Ele conversa, né? Isso cria um certo tipo de cumplicidade que te permite, junto, conseguir criar alguma coisa, abrir um outro caminho. Era essa um pouco a ideia. E por que a gente anda uma dificuldade tão grande de ouvir ou de partilhar? Eu acho que é porque, na verdade, nessas situações, tudo que você quer é uma resposta rápida. O problema é a incapacidade de saber lidar com o processo. É outra coisa. Qual processo? É esse processo através do qual você coloca em questão a maneira não só como você procura a resposta, mas a maneira com que você organizou os problemas. Você entendeu o que eram os problemas. Você coloca em questão a sua própria forma de elaborar. Tem um problema, tem uma limitação, que é mais ou menos o seguinte. Tinha um filósofo chamado Wittgenstein. Tem uma frase que eu acho muito boa. Era: os limites da linguagem são os limites do meu mundo. Né? Então, quando o mundo entra em colapso, talvez a primeira coisa que você tem que fazer é mudar de linguagem. E mudar de linguagem é a coisa mais difícil que tem. É a coisa mais complicada. Por quê? Porque a linguagem constrói as pessoas. E a gente está muito seguro na linguagem que estamos usando. Foi ela que nos construiu, a gente é um fruto dela. Né? A linguagem não vem depois, ela vem antes. Né? Pode parecer estranho, mas é verdade. Então, esse movimento de voltar para trás, né, e fazer a linguagem que te garantiu até agora um tipo de orientação no seu pensamento desabar e você conseguir segurar isso, sustentar isso por um tempo, até que alguma outra coisa apareça, bem, isso é todo um esforço. Jordane, deixa eu entrar na sua vida um minutinho. Sua vida é muito tranquila, cara. Você não tem uma dívida, você não tem uma namorada, você não tem uma mulher, você não tem um cara pra você não tem nada. Você tem que arrumar um problema, cara. Vai fazer trilha, vai andar de skate, se quebrar alguma coisa. Você parece ser de porcelana, você é muito perfeitinho. Por um lado é bom? É, mas é só no visual, mas por outro é ruim, você não tem problema. O que é a sua filosofia prática em modo crônico? Parece uma doença, ou não? Tem a ver com biologia? Porque tem a ideia das doenças em estado crônico. Né? Tem um pouco isso também, porque era em um momento onde você parece, inclusive, que a doença é o que as pessoas têm de mais real. Porque a doença é aquilo que mostra que você está desacostumado, que você está desadaptado. Né? E é muito interessante você falar isso, porque eu dirijo uma série de livros e a gente publicou agora um livro de um grupo chamado Coletivo Socialista de Pacientes. E o livro chamava Fazer da Doença uma Arma. A ideia mais ou menos é o seguinte: numa sociedade doente, você curar as pessoas é só você adaptá-las a um outro tipo de doença. Né? Então, muitas vezes, é isso que a gente entende por doença, por sintoma, certo? É o que as pessoas têm de mais real. E é o caminho da cura, se é que ela existe. É o caminho da produção de alguma coisa singular. De sair daquela que vai poder, situação. Sabe, fazer com que ele consiga criar a sua singularidade. Né? Tá. Você é um filósofo anti-pop? O que é um filósofo pop? Essa é uma boa pergunta. Mas isso é você que tem que me dizer. Não, mas você é do contra, por exemplo? A primeira palavra do pensamento é não. Isso é verdade. Ou é a dúvida, né? Sem ela não vai, né? Ninguém pensa sem desconforto. Né? Se você não sente um desconforto em relação ao existente, você não consegue pensar. Né? Qual é o seu grande desconforto hoje? Eu não consigo entender uma sociedade onde a igualdade não seja um princípio concreto da existência. Né? E a gente está muito longe disso, muito longe, sobre todos os aspectos. Por quê? Porque nossa forma de produzir uma forma que é contra a ideia de igualdade, né? Nosso tipo de organização social é contra a ideia de igualdade, nossa ideia de poder é contra essa ideia de igualdade, né? Nossa relação à alteridade é contra a ideia de igualdade. Né? Então, acho nessas horas, por mais que sejam horas difíceis, é importante voltar a essas questões elementares, eu acho. Mas tem uma saída? Toda verdadeira criação foi feita tentando ultrapassar aquilo que parecia impossível.
tudo que é realmente relevante para nós foi impossível um dia. Né? E acho que isso para mim faz todo sentido. Faz todo sentido. O impossível não é só um limite. É o ponto que mostra que a situação na qual a gente está é intolerável. Então, ele não é uma coisa que não pode ser realizada. Ela não pode ser realizada a partir da situação atual na qual a gente está. Mas talvez a questão seja abandonar essa situação. Né? Filhos ao lado, estou indo ao parque, eufóricos e quedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá. Provavelmente correndo pra lá e pra cá, jogando bola, descalço nas ruas de terra. De todo jeito que dá. Muitos dos seus colegas da academia estão muito excitados com esse negócio da inteligência artificial. E você? Eu acho que esse é um problema meio clássico, né? Que vai ganhando várias formas, que é qual a diferença entre o pensamento e o que uma máquina é capaz de fazer, né? Isso a gente pode encontrar, o Descartes tinha esse tipo de problema, quer dizer, até que ponto uma máquina vai conseguir operar linguisticamente como um ser humano, né? Mas eu insistiria o seguinte, talvez seja importante lembrar que para uma máquina ser efetivamente um pensamento tal como a gente é capaz de produzir, ela precisa ser capaz de duas coisas. Ela precisa ser capaz de se autodestruir, né? Porque o nosso pensamento faz isso. Ele se autodestrói na crença de que essa autodestruição é uma forma de construção. Então, isso seria absolutamente central. Ela precisaria ter inconsciente. Inconsciente? Como que seria o inconsciente de uma máquina? Não, essa questão é fantástica. É boa essa questão é uma questão muito interessante. Onde ela está, né? Então, o inconsciente não é um fato cerebral, né? Não é um fato ligado à milenização dos axiomas, alguma coisa parecida. Na verdade, ele é um sistema de regras e normas e leis que agem em você, mas agem em você assim, não como uma coisa que você está programado, né? Mas como uma história contraditória, né? De vários desejos que te atravessaram, que atravessaram vários tempos, de várias temporalidades, de várias dimensões da experiência social, certo? Que fazem com que você seja, de uma certa forma, em larga medida, você sente essas intervenções, né? Então, as suas motivações para agir não são completamente claras. Então, ao contrário, elas são uma decisão a respeito desse processo, e uma decisão que é tomada em silêncio. Então tem toda uma outra ideia do que significa deliberar, do que significa decidir. A gente nunca delibera como uma máquina. Você só delibera como uma máquina para as coisas mais estúpidas possíveis. Vou não sair desse emprego, né? Vou não comprar um carro. Né? Mas essas deliberações não contam. As coisas realmente importantes, você percebe a deliberação já feita, você reconhece ela. Aquilo já estava decidido. Você olha para trás e fala, né, aconteceu. Caraca. Vamos ver o que o pessoal está querendo te perguntar aqui da nossa conversa? Nelson Camargo, a filosofia ainda faz sentido no mundo de hoje? Um dos meus professores de filosofia da USP disse que filosofia não serve para nada. Quero saber quem foi o colega do meu departamento que está colocando nossa profissão em perigo, né? Vamos ver. Olha, eu diria basicamente o seguinte, o pensamento crítico serve para alguma coisa? Exercer a crítica de forma implacável, rigorosa, em todos os seus campos, serve para alguma coisa? Se ainda servir, então a filosofia tem lugar. Porque a filosofia vai lembrar, para além das crises sociais, econômicas, políticas que a gente conhece, tem uma crise que a gente poderia chamar, o termo pode assustar, mas eu poderia chamar de crise epistêmica. Epistêmica quer dizer que é generalizada. Nossa forma de saber, nossas condições de possibilidade da nossa experiência, certo? Então, da nossa língua, da nossa linguagem, nos falta língua, né? Então, ou seja... Nos falta língua. Termos. Nos falta para termo, definir o que está acontecendo. Nos falta sintaxe, nos falta saber como organizar os termos, certo? Porque o que a gente tem é da experiência de um mundo que já desabou, já caiu. Aí o que a gente tem que fazer? Buscar outras coisas que não palavras? Ou talvez
sabe, recuperar as palavras que foram perdidas, né, recuperar as dimensões das tradições que foram deixadas para trás. Quer dizer, eu acho que também tem um jogo de frente e verso, quer dizer, recuperar as potencialidades que foram recalcadas, esquecidas, soterradas. Né, tem um jogo arqueológico também a ser feito. E aí a filosofia tem alguma coisa a dizer, porque a gente faz isso todo dia. A gente lê texto de 2000 anos achando que o cara está conversando com você. Quer dizer, ou isso é um tipo de delírio, ou efetivamente a gente é atravessado por essas múltiplas temporalidades. E um dos erros fundamentais do presente é achar que a gente está exilado no instante. Ou que nós somos especiais. O que nada mais... Nós somos especiais. Esse momento é especial, Vladimir? Sim, com certeza. Né? Não, isso não tem a menor dúvida. Mas eu diria ele especial pela sua catástrofe, né? Pela força do seu Pela força da crise. Pela força da crise. E quando você fala de palavras que perderam sentido, no próximo bloco eu quero entender o significado de esquerda e direita. Ixi, agora começa. Meu caro pensador. Eu volto já com o meu convidado, o filósofo antipop Vladimir Safatli. Até já. O mundo anda difícil de entender, para todo canto o jogo político coloca em xeque os partidos, a direita, a esquerda, o centrão, tudo misturado naquele balaio das conveniências. O meu convidado é um pensador de esquerda, respeitado, e sai agora com uma provocação radical. Para o Vladimir Safatli, a esquerda morreu. Simples assim. Ô Vladimir, como é que a sua turma recebeu essa provoca? Não, mas isso não foi uma provocação. Eu gostaria realmente de não ter falado nada. Não, eu adoraria não ter falado isso. Certo? Mas eu acho que não, isso é uma descrição analítica de um fato. Isso realmente está acontecendo dessa então forma. É uma provocação braba mesmo. A provocação é a situação. É um diagnóstico, né? É um diagnóstico. Eu diria o seguinte, olha só, esquerda é uma coisa relativamente simples. Esquerda é a defesa de igualdade radical e soberania popular. Igualdade radical significa não existir hierarquias no campo do trabalho, no campo do desejo, no campo da linguagem. Você permite múltiplas formas, digamos, de experiência de saber que circulem, você não recalca elas, você permite que os corpos, que os desejos, eles possam ocupar o espaço público de forma absolutamente igualitária, as relações elas têm uma estrutura igualitária, e eu sei que no interior do campo do trabalho, você não seja mais subjugado, submetido, certo? Sendo que você é quem trabalha, no entanto tem alguém que decide como você trabalha, que tem um fruto do seu trabalho, certo? Que você não pode efetivamente estar no processo de autogestão. É evidente que esse ponto saiu da pauta de todos os debates da esquerda. Qual a última vez que você ouviu autogestão da classe trabalhadora? Qual a última vez que alguém saiu para defender isso? Eu poderia contar histórias absurdas de empresas que foram ocupadas por trabalhadores no Brasil, dentro de governos de esquerda, que não tiveram nenhum tipo de apoio. Sendo que, para mim, seria a coisa mais natural do mundo. Essa seria a nossa prioridade. Que tipo de apoio que você acha que deveria acontecer? Apoio significa, você permitir que a classe trabalhadora tome o espaço que lhe é próprio, sabe? Assim, tome o espaço de trabalho, que ela decida pelas suas questões de trabalho, que ela possa dividir o que o trabalho produz entre ela, né? Então, ou seja, a inteligência prática das pessoas é muito maior do que a inteligência de qualquer CEO. Certo? A inteligência de quem está dentro do processo de trabalho é infinitamente superior. Mas como que funcionaria isso na prática? Aposto que muita gente está com isso agora querendo te perguntar. Posso dar um exemplo para você? Aqui em Sumaré, aqui do lado. Né? Sumaré tem uma fábrica chamada Flascou, que ela foi ocupada a partir de 2013. Certo? E ela foi ocupada durante 10, 15 anos, até que o governo do estado de São Paulo cortou a luz, o governo federal também cortou a luz, e ela não pôde mais produzir. Durante esse tempo que ela produziu, ocupada, ela aumentou a produção, ela diminuiu o tempo de trabalho e ela aumentou o salário. Então eu te falo, veja, a gente tem exemplo, é o que não falta. O que falta é outra coisa. Quer dizer, falta é a disposição política, porque é um processo complexo, claro. Você vai colocar em questão quem tem o quê, quem decide sobre o quê, quem tem poder aonde. Isso não é uma coisa simples. Não é um ajuste. Não é uma gestão tradicional. É uma transformação, uma ruptura. Isso está fora da nossa pauta. E eu acho que no momento... De toda a esquerda. Praticamente de toda. Certo? É claro, a gente fala isso
para que essa sensibilidade ela seja acordada, para que a gente fale, não, de fato, está faltando alguma coisa dentro da nossa discussão. Tá. Não só da nossa discussão, mas da nossa ação. Sabe? As pessoas precisam ver que você entra no governo, você já entra tentando fazer. Desculpa, assim, meu grande amigo é a extrema-direita, mas olha só, um sujeito como o Milei na Argentina, ele entra, primeira coisa que ele faz, na primeira semana, ele apresenta 600 medidas econômicas. Ah, mas passaram só 100. O cara conseguiu passar 100 medidas econômicas. Sabe o que é isso? Você reconstruiu o país. Ou seja, eu gostaria que a gente fizesse uma coisa parecida. Você gostaria que a gente, no Brasil, tivesse líderes que fizessem o que o Milei fez? Eu sei, eu entendo, sua colocação vai gerar uma série de problemas, certo? Mas eu diria, veja, o problema é que a ruptura passou para a extrema-direita. O discurso de ruptura passou para a extrema-direita. Tá. E não adianta você ficar fazendo o papel, sabe, do centro democrático, que não existe mais em lugar nenhum. Tá. Não existe mais essa figura. Tá. A política foi para os extremos. E quando a política vai para os extremos, se você não for para o outro extremo, certo? É como uma balança. Tudo cai para o outro lado. Você precisa do outro extremo, até para você conseguir reinstaurar algum tipo de equilíbrio. O que a direita aprendeu que a esquerda esqueceu ou precisa aprender? Existe um desejo anti-institucional da população. Esse desejo diz respeito ao fato de que as instituições que nós criamos nas democracias liberais, elas não conseguiram realizar as promessas que elas haviam feito. Né? Elas criaram promessas de que não, existe espaço de conflito, esse espaço de conflito pode se resolver a partir de disposições mais equânimes, mais igualitárias, mais justas. Isso não aconteceu. O tempo passou e as pessoas não começam teve a ver grandes resultados. Exatamente, que não tem horizonte isso, não tem horizonte. Não tem uma saída, né, assim, só para um grupo, né? Como se a gente não estivesse no mesmo barco. Mas tem com uma certa coerência, esse é que é o problema. Porque assim, as pessoas, elas veem isso como um discurso realista. Realista assim, não, é de fato, assim, não dá para você... A esquerda fala em solidariedade, mas onde é que está a solidariedade quando os caras ganham? O que eles fazem mesmo desse sentido? Criam uma macroestrutura de proteção? Você está vendo alguém criando uma macroestrutura de proteção nessa área de saúde pública no mundo? Não está vendo. Fazendo um sistema de educação público enorme, assim. A gente teve greve de professores aqui, que foi dos professores federais, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Eles pediram 3,5%, saíram com 0%. Então, assim, é uma coisa... Num governo que deveria entender que esse é um setor fundamental e estratégico para o país. Se eles estão falando isso, é porque eles estão vendo que a Universidade Federal está precarizada, ela está numa situação completamente vulnerável, certo? Se vier uma extrema-direita de novo, aí a gente quebra de uma vez. Então, assim, não ouvir isso mostra uma série de coisas a respeito do que é o nosso horizonte real. Então vamos supor que o nosso presidente esteja te ouvindo agora, como ele já deve ter te ouvido outras vezes. Qual é a diferença desse mandato atual do presidente Lula? Alguém tem que falar para o Lula que 2024 não é 2004. Acho que é a primeira coisa, né? O horizonte de pacto, de conciliação que ele foi capaz de mobilizar naquele momento não existe mais, porque aquele país não existe mais. Esse país entrou numa divisão profunda, essa divisão ela vai continuar durante um bom tempo. Essa divisão ela tem caracterização ideológica, caracterização política, caracterização econômica, é a estrutura do agronegócio que tem sua posição, são as igrejas conservadoras, que elas têm um processo de consolidação ideológica de um setor da sociedade, é o discurso do empreendedorismo que a gente naturalizou durante muito tempo. Certo? Então, ou seja, eu acho que você tem aí uma posição completamente nova e ela exige um outro tipo de abordagem social. Qual? Mas a gente não tem maioria, né? Mas a gente não tem maioria no Congresso. A gente nunca vai ter maioria, nunca teve. Você percebeu? Mesmo com 84% de aprovação popular do Lula, 82, 83, certo? Você falava que ainda não tinha correlação de forças favoráveis. Ou seja, quando que você vai ter? O Congresso foi feito exatamente para isso, para você nunca conseguir ter correlação de forças favoráveis. Mas o fato é que, assim, existem poderes dentro da democracia. O Congresso é um deles. Você tem poderes populares, sabe? Você tem mobilização popular, sabe? Você percebe isso sendo colocado em circulação. Só que a gente tem medo. Hoje a gente tem medo de rua, a gente tem medo de mobilização, porque a gente sabe que do outro lado também vem, certo?
E aí, quer dizer, você tem medo de transferir poder Sim. para as estruturas de democracia direta, porque acha que não vai conseguir criar hegemonia. Mas essa situação de medo você já perdeu se você entra no embate assim. Terceira lei de Newton. Para toda força de ação, temos uma força de reação. O governo Lula é de esquerda? Não, mas isso ele mesmo assume. Não sou eu que digo, o Zé Dirceu falou. O Zé Dirceu. Não preciso nem falar, assim, só ouvir. O Zé já foi lá e mandou essa. Isso é um problema? Sim, com certeza. Mesmo que você tenha pessoas que eu respeito muito dentro do governo, que eu sei que estão lá com grande boa vontade, lutando com o que é possível fazer, mas você está dentro de uma estrutura que vai contra você a todo momento. Né? Entre outras coisas, por causa disso, pela crença de que é possível, num momento histórico como o nosso, operar grandes coalizões. Não é possível. Não é possível. Como que se deve operar, então? Olha, eu acho efetivamente que você deve organizar o seu campo primeiro. Né? Organizar o campo dos seus eleitores. Eu posso dar um exemplo. Eu acho que foi um dos poucos exemplos dentro do governo Lula que eu diria foi um exemplo louvável, né? Que foi a posição dele em relação à questão palestina. Ele comprou uma briga, né? E comprou de uma maneira corajosa. Uma briga difícil. Sim, hein? difícil. Eu reconheço que ela é complicada, né? Mas essa questão é uma questão orgânica. Por que essa questão... Acho que é porque a política externa é um campo mais livre para o governo atuar, né? E ele entendeu de maneira inteligente, estrategicamente, que isso sensibiliza o eleitor orgânico dele, né? E o eleitor orgânico foi para frente defendê-lo. E mesmo aqueles que já têm milhões de críticas, como eu, quer dizer, são obrigados a dizer, não, essa posição é uma posição louvável, né? É uma situação mesmo de catástrofe humanitária, né? Tem uma série de questões coloniais envolvidas, então ela nos diz respeito, né? Então, eu acho que eu insistiria que esse modelo é um modelo que mostra que é possível você fazer. O que aconteceu? Teve muita crítica, mas você também teve um apoio enorme. Mas vai ser assim daqui para frente. Certo? Você vai ter que ter força dentro desse processo. Você não vai ter um espaço assim, não. Vamos estabelecer um programa mínimo de conciliação de coisas. Você não vai conseguir mais. Agora, Vladimir, eu queria entender por que nós não conseguimos fugir de figurinhas carimbadas. Nós estamos no horizonte agora, no grande Império do Norte, Biden e Trump, e aqui, de novo, estamos caminhando Lula e Bolsonaro. Por que vivemos travados nas mesmas Porque a extrema-direita é figuras? resiliente, né? Ela é resiliente. É a extrema-direita Ela mostra resiliência. Bem, o caso dos Estados Unidos, eu acho que é mais isso, né? Porque o Partido Democrata, ele, não vou dizer que ele renova os seus quadros, porque eu acho que o Biden é a expressão máxima de palavra para falar que você já renova. não conseguiu mais renovar nada, né? O que, inclusive, é um problema que diz respeito a algumas escolhas que o partido fez, né? Um momento sendo que ele poderia ter tido uma inflexão um pouco bem, se bem que mas o Partido Trabalhista Britânico tentou fazer isso, tem uma inflexão mais à esquerda, com Corbyn e tal. Então, foram escolhas que produziram o que produziu. No caso brasileiro, eu acho que tem uma coisa muito interessante mesmo, porque, por um lado, você tem essa extrema-direita e ascensão, que teve no Bolsonaro a sua figura de liderança, né? Mas ela pode trocar de figura, ela tem outras pessoas dentro do quadro, né? Então, quem? Ela tem o governador Tarcísio, ela tem o Moro, ela tem mesmo lá do círculo do Bolsonaro, tem a mulher do Bolsonaro. Essas figuras que surgem como Pablo Marçal, por exemplo. Então, exato. Você tem inclusive que surgem? Porque você tem uma estrutura mais nova, né? Veja, por exemplo, quem são as lideranças de extrema-direita? Não são políticos tradicionais. A Carla Zambelli não é uma política tradicional. Ela vem de fora. Então, você tem esse processo onde você está trazendo pessoas de fora. Não é a direita oligárquica de sempre. Sim. É outra figura. E aí você está dizendo que a mesma coisa não acontece na esquerda. Não aconteceu. Por quê? A gente profissionalizou o campo da política da esquerda. Você criou estruturas muito rígidas, né? Você muito impermeáveis a transformações, a movimentos sociais que não fossem simplesmente movimentos que vão se integrando à sua órbita, mas que vão pressionando você de fora, certo? Então eu lembro, estava falando sobre o partido de uma vez ter feito essa proposição, falando, olha, vamos fazer o seguinte, candidato é decidido em assembleia aberta.
Quem quer, não precisa nem ser filiado. O Vem pessoal quem não quer. vai topar, né? Não Nenhum topou. partido toparia. Não Mas topou. veja, mas isso mostra um limite da ideia de partido, que seria importante até aqueles dentro de partidos que têm um comprometimento real e efetivo, né, com algum tipo de transformação estrutural, que levem isso em conta, eu diria. E que a gente pense a partir disso. Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Você aqui pode fazer perguntas com a hashtag em todas as plataformas da TV Cultura. Pedro Vicente, como você avalia o atual contexto de polarização na política? É possível alcançar a harmonia entre diferentes pontos de vista? Então, eu já começaria dizendo assim, eu não vejo polarização alguma, eu gostaria que ela existisse. Eu acho que falta polarização exatamente porque o campo da esquerda não se polarizou. Como? A gente, ao contrário, a gente é a figura da eterna negociação. De que eterna, não, vamos garantir os direitos anteriores, vamos negociar com todas as instituições, vamos criar uma pluralidade que só nos paralisa. Você está dizendo que a esquerda ficou mais conservadora? Sim, é a força conservadora atual. Caramba! Não, eu sou a favor da polarização, é o contrário. Eu acho que falta pouco, que tem pouco, falta polarização, né? Acho que a gente vai sair dessa situação quando existir uma polarização real. Porque a polarização real, ela trava, é como Guerra Fria, entendeu? Ela trava, inclusive, as posições. Sei. Você não tenta vir mais, porque... Não tenta vir não que eu tô aqui, exatamente, ó, eu luto judô também. Pois é. Isso? Mas tem momentos que a sociedade precisa reagir dessa forma. Caramba. Sabe, que assim, é uma coisa... Foi assim que a gente conseguiu consolidar direitos a partir da Segunda Guerra Mundial. Certo? Por que você criou uma coisa como o Estado do Bem-Estar Social? Que também tem uma série de problemas, mas, bem, do ponto de vista da classe trabalhadora, tiveram ganhos. Por quê? Porque você sabia que se você não desse uma resposta à altura, esse pessoal ia desertar para o outro lado. já ia estar aqui. Exatamente, já ia para o outro lado, já ia para o bloco comunista, já ia fazer outra coisa. Então, você percebe, é uma coisa assim, você está numa situação onde o outro tem força. Então, se tem força, ele mostra que tem força. Precisar parar o país, greve geral de um mês, a gente para o país na greve geral do mês. Foi assim que você conseguiu universalizar direito, você conseguiu melhorar a condição de classe trabalhadora e vai ser sempre, não tem outra alternativa. Você ainda sonha com o socialismo? Todo dia. Qual socialismo? Igualdade real, igualdade radical, soberania popular. O dia que eu parar de pensar isso, você pode me botar no asilo. Então nós vamos lá para o nosso próximo bloco, porque eu vou viajar pela trajetória cheia de colisões da vida do filósofo Vladimir Safatli, que nasceu no Chile poucos meses antes do golpe do Pinochet. Não tem jeito, o cara não consegue fugir da política. Até loguinho. Em 1968, o chefe do Departamento de Filosofia da USP, o professor Bento Prado Júnior, recebia assim os novos alunos. Bem-vindos ao Departamento de Filosofia. Aqui vocês vão aprender a metafísica de Bergson e a correr da polícia. Essa história está em Alfabeto das Colisões, livro mais recente do meu convidado, Vladimir Safatli. Você foi aluno do Bento Prado. Sim, ele foi Júnior, meu professor, né? meu orientador de mestrado. Quem foi esse cara? Olha, além de ter sido um dos filósofos, com certeza, mais importantes que o Brasil já conheceu, mais corajosos em todos os sentidos, né? Com uma obra absolutamente impressionante, né? Muito ensaísta, né? Mas são ensaios que são obras-primas, eu acho. Né? Filosofia da literatura, da psicanálise, reflexões muito estruturadas que articulavam várias tradições. Ele é a pessoa que me fez ficar em filosofia, né? Com certeza. Né? Por quê? Eu tinha essa formação meio errática, assim, de tentar juntar várias coisas. Publicidade, então, música, psicanálise. Então, mesmo enquanto eu ainda fazia o mestrado, ainda era uma questão para mim se eu ia continuar ou não. Né? E eu lembro dele, de uma aula, porque ele dava aula em São Carlos, onde ele começou a falar sobre as escritas da primeira pessoa em filosofia. Agostinho, Pascal, Descartes, né? E num dado momento ele começou a falar do Rousseau, né? As Confissões do Rousseau. Né? E quando ele começou a falar, ele chorou, né? Emocionado pelo texto, né? Marcado pelo texto, sentindo o texto. E para a gente que tinha aprendido o rigor do conceito, né?
ver que tinha uma dimensão do pensamento conceitual, né? De fazer chorar, era como andar de cabeça para baixo. Assim, né? E foi engraçado, é engraçado como essas decisões acontecem. Eu não percebi que aquilo tinha sido tão forte naquele momento. Mas aos poucos, me parecia completamente, foi cada vez mais normal, mais natural, continuar e estar na filosofia. Então a ele eu devo muito mais do que eu saber expressar. Ele é filósofo, vocês estão percebendo. Agora, ele estudou publicidade na ESPM, filosofia na USP, música. E o que liga essas coisas todas? Olha, publicidade é porque eu precisava esconder que estava fazendo filosofia. Assim, esconder dos pais. Eu tenho 51 anos, acho que eu posso falar as coisas como elas realmente aconteceram, né? Porque quando eu falei que ia fazer filosofia, meu pai entrou em pânico. Falou, nossa senhora, a gente vai ter que pagar... ficar pagando até quando, Você sabe o que foi essa frase? Eu imagino. Foi exatamente essa frase. Eu falei, vou ter que pagar até quando? Não tem condição. Né? Aí... Você falou, fique tranquilo, eu estou fazendo publicidade. Não, eu fui ferido do meu orgulho, no sentido mais fora do termo. Aí eu fui fazer publicidade e eu escondi que fazia filosofia. Olha só. Eu só fui dizer que tinha feito filosofia no final, 4 anos depois, né? Não, teve situações até muito engraçadas, porque eu lembro de estar lá na casa dos meus pais, eles estavam vendo uma novela, não sei o quê, e alguém passa na USP. E aí meu pai fala, tá vendo? Ele passou na USP. Eu tinha passado há 2 anos. E não falou para eles? Depois no final. Então foi uma vida escondida na USP, né? Isso que é engraçado. Tava quieta demais, né, Bianca? Tava quieta demais. Lá no começo eu falei que você é militante desde o berço. E é sem exagero mesmo. Você é filho de militantes exilados no Chile, você nasceu lá. Aí a família veio para o Brasil. Que trajetória foi essa? Que meu pai fez parte da guerrilha, né? Meu pai fez parte da luta armada. De qual grupo? A LN, o grupo do Marighella. Tá. Aí quando o grupo cai, ele foge, ele acaba conseguindo ir para o Chile, né? Que é porque era a época do Allende, né? Da tentativa de invenção do socialismo democrático. Então. Só que aí teve o golpe lá também. E aí a gente tinha a possibilidade de pular um muro de embaixada e ser exilado. Logo depois que você nasce, né? A ideia era ser exilado na Suécia. Aí, ao invés de ter uma infância sueca, eu fui para Brasília. Brasília e depois Goiânia. Porque a minha avó... Bem, essa história é meio maluca, né? Minha avó era uma candanga. Ajudou a construir Brasília. Sim, estava na construção, eles moraram no núcleo bandeirante. Né? Então, ela sabia defender naquele território. Né? Então, ela ajudou bastante. Nossa. E Goiânia? Aí eu quero entender uma coisa. Como você vai parar numa banda gótica em plena... Como é que você descobriu isso? Capital do Agro. Quem te falou isso? A banda se chama Departamento de Testes. Não era para estar isso, não. Eu achei esse nome sensacional. Que banda era essa? Era uma banda gótica em Goiânia, exatamente. Departamento de Testes, é isso mesmo? Que a ideia era, como é que era? Se o mundo é uma fábrica, a arte é o departamento de testes. Né? Olha aí. Mas assim, eu peço perdão, eu tinha 14 anos. Então mas não precisa pedir. Aliás, Goiás tem uma força no rock incrível, né? Tem bandas boas, inclusive. Não é? É que na época tinha uma cena muito interessante, assim, agora falando sério, que era uma mistura de artistas plásticos, de gente do teatro, de gente da música. Alguns ficaram bem mais conhecidos, assim, continuaram como artistas e tal, né? Então a gente fazia parte um pouco disso. E eu acho que, como era uma cidade muito, muito agrária, né? Então aqueles que rompiam com isso eram muito interessantes, porque você rompia com tudo, né? Sim. E também porque você tinha que criar estruturas de grupo para poder sobreviver. Então era uma experiência de grupo muito forte, assim. Tinha penteados góticos. Que imagens que você tem dessa época que você guarda? Tinha, né? E assim, bem, já que a gente entrou nessa conversa, né? Uma coisa é ser gótico em Goiânia. Outra coisa é ser gótico em Manchester. Claro. Né? Exatamente. Aí muito mais difícil em Goiânia. Quem realmente tem amor pela causa, entendeu? Ali que é a prova final. Você usar um sobretudo em 40 graus... Um coturno. Um coturno, rapaz... Que é isso? Você admitir que o calor é um estado de espírito... Né? Maquiagem? Maquiagem tinha panqueque branco. Né? Que é isso, professor? Os alunos sabem disso, não?
Eu espero que não saibam, né? Assim, Estão sabendo agora, vão né? saber, né? Alfabeto das Colisões. Vou mostrar como é que o rapaz... Olha aqui, bem no começo do livro, ele coloca um diálogo do Schoenberg com o John Cage. Você compõe como quem bate a cabeça contra a parede. Aí o John Cage responde, então eu quero bater a cabeça até a parede rachar. É isso que você está fazendo? E o pior é que esse diálogo parece que foi verdadeiro mesmo, né? E não consigo imaginar nada mais singular do que essas duas personagens, são completamente distintos, e um era professor do outro. Conta quem são eles. São dois músicos fundamentais do século XX. Né? O Schoenberg, né, que construiu o sistema dodecafônico, que terminou com o sistema tonal, né, pelo menos com a sua hegemonia, e o Cage, que era uma espécie de anarquista musical. Né? Então, mas que ia numa praia... Ele procurava retomar a natureza como elemento fundamental de construção do sonoro. Isso. Então é toda uma questão de como você parar de fazer coisas, entendeu? E não como você reconstruir cada vez mais. Então ele tinha uma ideia completamente diferente do que significava compor. E é interessante esse diálogo porque é como se o Cage insistisse, olha, pouco importa se eu vou ter que bater a cabeça várias vezes, isso não faz a menor diferença. Eu sei que eu não tenho muita escolha. Então vai chegar uma hora que a parede vai cair. Ele tinha uma outra ideia do que significa compor uma música. Não é organizar sons, não é estabelecer as alturas dos sons, a duração, coisa que a gente faz normalmente. Organizar a partir de uma ideia de harmonia, de uma ideia de contraponto. Era decompor. O quanto eu consigo tirar para que alguma coisa da ordem de um acontecimento realmente ocorra. Né? Então é quase um mundo invertido nesse caso. São figuras que não têm medo de operar em algo que aparece para nós como um caos. Né? Eles não O que a gente tem a aprender, então, com esses caras? Que todo caos é aparente. Que todo caos é aparente. Né? Que todo caos é o início de uma outra ordem. Né? E que é importante saber pensar a partir disso. Tem um capítulo do seu livro, no L de Lar, que fala de voltar para casa. Onde que você se sente em casa? Essa foi uma das perguntas mais complicadas que eu já ouvi. Me veio assim... Eu sei que pode parecer passadista, mas talvez por causa de Brasília, né? Da arquitetura modernista. Assim, eu me sinto em casa, mas também um pouco em todo lugar onde... Acho essa uma questão interessante, mas é uma questão de conexão e desconexão, né? Com que você se sente conectado, né? Porque a conexão, ela te dá essa impressão de que você está em um ambiente que te é próprio. Então, essa é uma questão, o que é próprio, né? E eu não sei, eu tenderia a dizer que tem uma dimensão de experiências e de ideias que eu me sinto próprio, assim, e que me constituíram, e que eu não saberia como abandonar de forma nenhuma. Né? Por exemplo, na época do Bolsonaro, eu acabei passando um tempo fora, dentro de um programa que era um programa de proteção a acadêmicos em perigo, tal, por causa das coisas que a gente tinha feito, dos pedidos de impeachment, da ação, comissão de direitos humanos, tal. E aí eu recebi essa proposta, eu aceitei, mas eu pensei, mas o que eu quero fazer agora é escrever um livro sobre música.
né? Música. E um livro de música sobre a música do século XIX, assim, sobre Beethoven, sobre Chopin, né? Porque acho que era como se alguma coisa daquela experiência pudesse me falar alguma coisa num momento como aquele. Sim. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu entendi por quê. Porque eu fui criado a partir delas. Elas me criaram, sim. Elas foram a sua casa, de uma certa maneira, né? Sempre foram. A sua fundação. Sim, sim. E o que um filósofo, um psicanalista teria a dizer para os pais nessa era de aceleração que a gente está vivendo? Quais, os próprios pais ou os pais em geral? Os pais em geral. Olha, o que eu tenderia a dizer é que, assim, saiba lidar com o fato de que você vai quebrar várias vezes dentro das relações. Quebrar. Né? Quebrar várias vezes. Né? E essas quebras elas vão ser fundamentais. Né? Acho que a questão da filiação, né? Da transmissão e da filiação, porque acho que é isso um pouco que a pergunta indica, né? Ela só é possível sobre fundo de dissonância. Né? De diferença, né? Você tem uma... Como em música, você tem essa ideia da emancipação da dissonância, né? Acho que as transmissões têm isso. Assim. Talvez por isso que seja tão difícil transmissão também na universidade, todos esses lugares onde você tem que entender que não é uma relação de filiação. Talvez as relações de filiação tenham um pouco desaparecido mesmo. Né? Talvez elas tendam a desaparecer. Mas isso talvez seja uma condição para um tipo de transmissão ser possível, que é um pouco essa das dissonâncias. Né? Você tem no seu horizonte deixar herdeiros, futuras dissonâncias? Bem, eu sou contra a herança, já começa por aí. Sou organicamente contra a ideia mesma de herança. Assim, né? Eu seria a favor de uma taxação brutal na herança para que ninguém pudesse viver de herança. Né? Já começar por aí. Né? Mas não, eu acho que a gente é legatário de processos. Assim. Eu acho assim, as pessoas não pensam, o tempo pensa nas pessoas. Como é que é isso? Significa que os processos históricos pensam nas pessoas. As pessoas têm que se abrir um pouco para que isso... Ninguém tem ideia. Isso é uma das coisas mais abstrusas que eu consigo imaginar. Você teve uma ideia, ninguém tem ideia. As ideias ocorrem em certos lugares, elas ocorrem em certas pessoas. Certo? Mas as ideias elas não têm dono nesse sentido. Né? Então sempre achei graça do sujeito e falar, você roubou minha ideia. Você copiou minha ideia, mas e você acha que você tirou do nada? Você acha que você também não copiou? Né? A sua saiu de uma caixinha, só tinha na sua caixinha? Que nunca ninguém tinha visto isso do nada, assim. Não faz o menor sentido nada disso. É uma ideia de propriedade que é estúpida, né? Em todos os sentidos. Então acho que tem um pouco isso. Talvez uma herança que é interessante passar é explicar para as pessoas, mas não existe isso com herança. Não funciona dessa forma. Né? Não é isso que conta. Né? Vladimir Pinheiro Safatli, o que é a vida? A vida é um delírio báquico onde todos os membros estão ébrios. Né? Essa é uma frase do Hegel. Né? Acho uma bela frase. É boa mesmo. Mas então me responda uma outra pergunta. O que é a vida, Vladimir? A vida é isso que nos faz sentir que alguma coisa nos foi tirada. E por isso que a gente anda insatisfeito. Né? E acho que essa insatisfação é a expressão máxima da vida. Eu não consigo imaginar alguém que numa situação como essa possa se sentir satisfeito. Né? Só morto, no pior sentido. Né? E acho também que a vida é aquilo que não, inclusive que não teme, que não tem medo da morte. Assim. Não tem medo da morte porque ela sabe que ela não tem esse ritmo compulsivo, sabe? De uma afirmação meio uma afirmação positiva de tudo, não. Ela sabe lidar com as sombras, ela sabe lidar com as paradas, ela sabe lidar com o distensionamento, ela sabe lidar com fingir de morto. A vida não tem medo de se fingir de morta, né? Para
para ela poder criar alguma coisa que ainda não está pronto, que ainda não existiu. Ela talvez seja isso, a vida é um profundo desejo do inexistente. O Vladimir, esse nome foi uma homenagem àquele cara? Foi ao Lênin ou ao lateral do Corinthians? Não. Eu sou Flamengo, cara. Vermelho. O único time que nunca foi rebaixado. Que ideia mais capitalista. Tá terminando. É verdade. Corta aí. Desculpa. Valeu.